pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando especificamente sobre a teoria geral dos contratos. Lembrando-se que nos blocos passados nós começamos o nosso ponto de número 4, um ponto relacionado aí aos contratos, à revisão judicial desses contratos por fato superveniente. No nosso 4.1 trouxemos com vocês aqueles contratos celebrados, ou seja, sob a égide do nosso Código Civil, celebrado sobre a égide aí da nossa Bíblia privada. Trouxemos com vocês a existência de duas teorias, teoria da imprevisão, lastreada aí, ou seja, no artigo 317 do nosso Código Civil, e falamos da teoria da onerosidade excessiva, 478, também da nossa Bíblia privada, também aí do nosso Códex. De qualquer maneira, fomos além, como diria Buzz Lightyear, e adentramos nos pressupostos, nos requisitos, obviamente, para que seja feita essa revisão judicial. E trouxemos para vocês que são, na verdade, 6 os requisitos, 6 os pressupostos, porque é 2 vezes o nosso número mágico. A matéria é muito bacana, a matéria é muito legal, ou seja, 2 vezes 3, 2 vezes Pai, Filho e Espírito Santo, 2 vezes Isis, Osiris e Horus, 2 vezes Zeus, Hades e Poseidon, Harry, Rony e Hermione, não importa, Ou seja, são 6 os nossos pressupostos. No bloco passado, nós ventilamos 4 deles. Falamos primeiro, da necessidade desse contrato ser um contrato sinalagmático, ou seja, o contrato ser um contrato bilateral. Lembrando-se que essa é a regra, por quê? Porque temos a observação do artigo 480 da nosso Código Civil, que nos traz a possibilidade desse contrato ser materializado, concretizado, ou seja, dessa revisão ser materializada, concretizada, ainda que o contrato seja unilateral. Trouxemos daí o nosso segundo apontamento, ou seja, a necessidade do contrato ser oneroso. Contrato oneroso, aquele contrato que traz o quê? Traz sacrifícios recíprocos, Ou seja, lembrando sempre da ideia de prestação contra prestação. Falamos ainda da execução diferida, falamos ainda da execução continuada. Execução diferida, ou seja, com um prazo longínquo, mais um prazo futuro, uma prestação certa, e com a prestação continuada, aquela que se perfaz, ou seja, através de prestações sucessivas dentro de um tempo, Entramos no nosso requisito de número 4, falamos aí do contrato ser um contrato comutativo, Contrato comutativo são aqueles que já têm as prestações conhecidas, com uma observação que eu trouxe até na forma de pergunta, que diz respeito aos chamados contratos aleatórios, aqueles que têm, na verdade, o seu assento, a sua base num risco, Aleatório vem de sorte, vem de alea jacta est, a sorte está lançada. Com base nisso, fizemos a nossa prévia, a nossa revisão, e vamos continuar a nossa matéria. Trabalhando com vocês os 2 requisitos remanescentes e ainda falando daqueles contratos celebrados sobre a égide da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos lá, vamos response, vamos despacito. Gente, próximos requisitos, já que são 6, nos blocos passados eu trouxe 4, próximos requisitos sobre, ou seja, necessários para a existência dessa revisão judicial dos contratos. Os 2 requisitos faltantes, gente, para ser bem sincero, eles estão relacionados àquelas teorias que eu pontuei para vocês, preteritamente. Ou seja, teoria da imprevisão e teoria da onerosidade excessiva. Então, o quinto pressuposto, o quinto requisito é justamente essa imprevisibilidade. Então, quinto pressuposto, quinto requisito, imprevisibilidade. Quinto pressuposto, quinto requisito, imprevisibilidade. Lembrando que essa imprevisibilidade pode ser também até mesmo oriundo aí de um fato extraordinário, Extraordinário porque foge do comum, foge do compadre Washington. Ordinário, Show de bola. De qualquer maneira, quando eu falo de imprevisível, a primeira pergunta que surge é imprevisível para quem, Imprevisível who, tipo Dr. Who, Para quem? Ou seja, para quem que deve ser imprevisível? Muitos doutrinadores, inicialmente, eles pontuavam que essa imprevisibilidade deveria ser valorada dentro de uma perspectiva de mercado. Ou seja, para o mercado, aquele fato ele era imprevisível, Acontece, gente, que essa imprevisibilidade para o mercado, até mesmo com o avanço da ciência, acabou se tornando cada vez, mais difícil de acontecer, porque hoje nós prevemos quase todas as situações, Ou seja, nós temos a previsão de tudo que vai acontecer, de certa forma, Então a gente já tem essa ciência. Não por outra razão, inúmeros doutrinadores, até mesmo para continuar revisitando os contratos que já foram celebrados, eles falaram o quê? Eles pontuaram que essa revisão não vai ser mais valorada dentro da imprevisibilidade do mercado, mas sim uma imprevisibilidade sobre a perspectiva, sobre a ótica do contratante.
E vou além, esse inclusive é o viés. É tão viés que hoje nós temos dois enunciados que caminham, né, nessa mesma jornada, né, ou seja, que caminham nesse mesmo itinerário. Dentro desses enunciados que falam que a imprevisibilidade deve ser sob a ótica do contratante, estão aí o enunciado de número 17 da primeira jornada de direito civil, que fala a interpretação, motivos imprevisíveis, talhado, cunhado no artigo 317 do nosso Código Civil, deve ser o quê? Deve ser, né, abarcado sob a ótica do quê? Sob a ótica, né, aí do sujeito que realizou, que materializou o contrato, né? Então, a primeira enunciado, justamente faço a leitura, enunciado de número 17, vem nessa toada, vem nessa proposta, vem nessa roupagem. Outro enunciado também que vem nessa mesma, né, nesse mesmo panorama é justamente enunciado 175, ou seja, 17 e outra 17 mais 5, né, entendeu? 17, 17, 5, né, ou seja, 175, da terceira jornada. E fala a imprevisibilidade, né, esculpida, né, e também a extraordinariedade esculpida no artigo daí 478 do Código Civil deve ser interpretado não somente, né, em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz. De qualquer maneira, nós temos hoje esses dois enunciados, né, trazendo essa interpretação dirigida, né, ou seja, essa interpretação voltada para a imprevisibilidade sob a ótica do contratante. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, imprevisibilidade não sob a ótica do mercado, imprevisibilidade sob a ótica do contratante. Segunda, né, segundo aí requisito ou pressuposto faltante, ou seja, para dar o 6, é justamente essa onerosidade excessiva. Essa onerosidade que surge, né, em virtude de um fato superveniente e que acarreta um desequilíbrio contratual. Lembre-se sempre que os contratos eles têm que ser contratos onerosos, né? Contratos onerosos com prestações aí, né, de certa forma, e contraprestações. Se de repente um fato superveniente gera esse desequilíbrio, nós temos um descompasso, né? Nós temos aí na verdade, um não balanceado, né? Ou seja, nós temos aí, então, em outras palavras, um desequilíbrio propriamente dito, né, do contrato que gera onerosidade excessiva para uma das partes, razão pela qual aquele contrato que já tinha sido celebrado deve ser revisitado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Dito isso, terminamos então o nosso tópico de 4.1, que são justamente aqueles contratos celebrados sob aí, né, enfim, a nossa égide da nossa Bíblia privada, sob, na verdade, o lastro do nosso Código Civil. A partir de agora, 4.2, quero conversar com vocês daqueles contratos que são materializados, que são concretizados sob a ótica da Lei 8.078 de 90. Lembre-se sempre que a nossa Constituição, né, ela já trazia os direitos do consumidor. Só que esses direitos do consumidor, esses mandados, né, enfim, que tem dentro do cerne, do âmago, do bojo da nossa Constituição, foi tão somente materializado em 90, 2 anos depois da previsão trazida e cunhada dentro da nossa Bíblia cidadã, né, dentro da nossa Carta Magna. Tudo bem. O que acontece? Acontece que aqueles contratos celebrados perante o CDC, eles são contratos que têm aí uma teoria diferenciada. Tem uma teoria que fala assim, olha gente, a teoria que foi adotada na Lei 8.078 é a teoria objetiva do negócio jurídico. Teoria objetiva do negócio jurídico. Essa teoria objetiva do negócio jurídico é uma teoria, né, capitaneada, elucubrada por Karl Lawrence, né? Karl Lawrence, ele é um alemão. Tudo bem, tudo tranquilo. E nós temos essa sua previsão dentro do artigo 6º, inciso 5, né? Aí quando fala dos chamados direitos básicos do consumidor. De qualquer maneira, qual que é a proposta dessa teoria objetiva do negócio jurídico? Aqui é uma teoria muito mais plástica, é uma teoria muito mais flexível. Por quê? Porque ela admite, ela franqueia a revisão, né, com base tão somente na onerosidade excessiva. Nós não precisamos demonstrar se aquele fato ele era previsível ou imprevisível. Ou seja, houve um descompasso, houve um desequilíbrio, pronto, já é o suficiente para essa revisão judicial. Então, aqui basta a onerosidade excessiva, né? Dispensa-se em contrapartida, prescinde-se em contrapartida da previsibilidade. Então, em outras palavras, não há aquela mesma rigidez existente no Código Civil para essa revisão. Não há aquela mesma rigidez, né, existente no Código Civil quando a gente fala dos requisitos para que essa, no caso, revisão seja materializada, para que esse revalorar, ou seja, seja então concretizado. Temos exemplo? Claro que temos exemplo. O primeiro exemplo que a gente pode falar, que foi inclusive um julgado da STJ, do nosso Tribunal da Cidadania, foi o RESP de número 374, 351,
374, 351, né, do Rio Grande do Sul. O que aconteceu, gente? Lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos os chamados contratos de leasing, né? Leasing, né, ou seja, é um contrato de natureza empresarial, começa com L, né? L de latino, prof, também, né? Mas o L que diz respeito aí a uma locação. Em outras palavras, é uma locação com possibilidade de compra ao final. Vamos trabalhar dessa forma, acho que fica até mais fácil. Então, leasing é uma locação com possibilidade, probabilidade de compra. Acontece que esses contratos de leasing que foram celebrados, né, eles tinham um valor indexador. E esse valor indexador sofreu uma grande variação cambial em 99. O que aconteceu em 99? Nós tivemos aí a alta do dólar. Então, uma alta do dólar que aconteceu de maneira imprevisível, né? De uma maneira, tipo, que, enfim, ninguém tinha, de certa forma, como ter aquela percepção à época. Mas ainda que nós não tivéssemos aquela percepção à época, só a alta do dólar, só a variação cambial, já trouxe um desequilíbrio. Esse desequilíbrio já seria o suficiente para quê? Para que, obviamente, nós tivéssemos, então, a revaloração daqueles contratos, né? Então, o STJ, ele trouxe essa ponderação e vou além, né? Além desse RESP, o STJ, ele foi dentro dessa mesma proposta, ou seja, em outro julgado, que foi um outro RESP, que foi o RESP 437, RESP 437, né, 660 de São Paulo. Então, 437, 660 de São Paulo foi o outro RESP cunhado, talhado no mesmo sentido. De qualquer maneira, esse mesmo STJ, esse mesmo, né, Tribunal da Cidadania, ou seja, Superior Tribunal de Justiça, em momento posterior, ele falou que essa revisão contratual no CDC, né, seria necessário se tivéssemos três requisitos. Três requisitos? Isso, três requisitos. E ele trouxe quais são os requisitos, né? Primeiro, o autor não deve estar em mora, né? O autor que peticiona a revisão judicial. Por demais, suas alegações devem ser verossímeis. Como que eu demonstro a verossimilhança? Exemplo, perícia contábil, né? Então, eu demonstro essa verossimilhança. E terceiro requisito, né? Realizar o depósito justamente para demonstrar uma eventual incontrovérsia dessa obrigação. Então, esses são os três requisitos que o STJ ele trouxe, né, quando a gente fala dessa revisão judicial. Esses requisitos, diga-se de passagem, eles foram tão impactantes através da decisão do STJ que o CPC ou seja, de 76, ele em 2013 teve um acréscimo de um dispositivo, que foi o artigo 285B. Né? Esse 285B ele veio justamente para agregar esses requisitos, esses vetores cunhados na decisão da STJ. E vou além, o CPC de 2015 ele abraçou esse dispositivo. Então, o CPC de 2015, ele também pontua, né, essa revisão contratual somente diante, né, dessas três situações, diante dessas três hipóteses, para ser preciso. Lembrando quais são essas três situações, ou seja, primeiro, né, que o autor da ação não esteja em mora, ou seja, não seja o autor da ação que esteja devendo. Segundo, suas alegações sejam verossímeis, ou seja, demonstradas muitas vezes por perícias contábeis. E, derradeiramente, terceira, né, ou seja, materializar o depósito da parte incontrovérsia da obrigação. Então, deposita aquilo que não tem discussão. Dito isso, então, terminamos o nosso tópico de número 4, que é um tópico relacionado a essa revisão judicial dos contratos. No próximo bloco, falaremos dos chamados vícios redivitórios, um assunto também extremamente legal e que acontece com muita periodicidade, com muita frequência, né, dentro dos escritórios aí de advocacia. Então, deixo aí, desde já, para todos um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.